19 de janeiro de 1981. Na sala de situação da Casa Branca, um grupo de autoridades americanas observa em silêncio um dos momentos mais humilhantes da história do seu país. 52 cidadãos americanos, mantidos reféns por 444 dias em Teherã, finalmente embarcam em um avião. Mas não porque os Estados Unidos tenham vencido, e sim porque o Irã decide libertá-los exatamente 16 minutos depois de Ronald Reagan tomar posse como presidente, como uma última bufetada calculada no presidente sob cujo governo eles foram capturados, Jimmy Carter. Nas ruas de Teherã, multidões comemoram, não a libertação dos reféns, mas a humilhação dos Estados Unidos. Em Teherã, há homens e mulheres chorando de alegria, porque a nação mais poderosa do mundo acaba de ser dobrada pela sua revolução. Como chegamos até aqui? Como é possível que Irã e Estados Unidos, que durante décadas foram aliados estratégicos tão próximos, que o Shah comprava os caças mais avançados da Força Aérea Americana, tenham se tornado inimigos que, ainda hoje, se ameaçam mutuamente com guerra? E por quê, quando a imprensa ocidental pergunta a um iraniano por que ele odeia os Estados Unidos, a resposta sempre começa em 1953? Se você quer entender um dos conflitos mais profundos e mal explicados do mundo moderno, se quer saber por que as sanções não funcionam, por que as negociações nucleares sempre entram em colapso e por que dois países que poderiam ser parceiros naturais passam 70 anos em uma guerra fria permanente, então inscreva-se agora mesmo e ative o sininho. Porque o que você está prestes a descobrir é a história completa de como foi construído o ódio mais persistente da geopolítica contemporânea. Uma história de golpes de Estado, petróleo, reféns, guerras por procuração e orgulho ferido que nenhuma manchete de jornal jamais contou por inteiro. Bem-vindos a 70 anos de história entre o Irã e os Estados Unidos. A história de como um aliado virou inimigo e de por que esse inimigo tem razões muito concretas para sentir o que sente. O pecado original. A Operação Ajax de 1953. Para entender o ódio do Irã em relação aos Estados Unidos, é preciso começar pelo momento exato em que ele nasceu. Não em 1979, não com Khomeini, e sim em agosto de 1953, quando a CIA e o MI6 britânico executaram um dos golpes de Estado mais importantes do século XX e destruíram algo que o Irã jamais conseguiu esquecer: sua única experiência real de democracia. Para entender por que aquele golpe foi tão devastador, é preciso entender quem era Mohammad Mossadegh. Primeiro-ministro democraticamente eleito do Irã, Mossadegh era um advogado de 69 anos, com uma reputação de honestidade que chegava a ser quase escandalosa no contexto político da sua época. Chorava em público durante seus discursos. Governava de pijama quando estava doente. E tinha uma ideia que para milhões de iranianos parecia perfeitamente razoável, mas que para as potências ocidentais soava como uma ameaça existencial. O petróleo iraniano deveria beneficiar os iranianos. Desde 1913, a Anglo-Iranian Oil Company, em sua maior parte propriedade do governo britânico, extraía o petróleo iraniano e ficava com 85% dos lucros. O Irã recebia 15%. Para colocar isso em perspectiva, a AIOC ganhou mais dinheiro em impostos pagos ao governo britânico em 1950 do que aquilo que pagou em royalties totais ao Irã durante toda a sua história de operações no país. Era uma das formas mais descaradas de exploração colonial do século XX. Em 1951, o parlamento iraniano votou pela nacionalização da indústria do petróleo, e Mossadegh, seu principal defensor, foi eleito primeiro-ministro com apoio popular esmagador.
A reação britânica foi imediata e desproporcional. Londres impôs um embargo brutal ao petróleo iraniano. Convenceu empresas do mundo todo a não comprar petróleo bruto do Irã e começou a pressionar Washington para ajudar a derrubar Mossadegh. O presidente Truman inicialmente se recusou. Ele temia que derrubar um governo democrático legítimo no Irã empurrasse o país para os soviéticos, exatamente o oposto do que queriam evitar. Mas, em 1953, Eisenhower chegou à Casa Branca e a CUNA, sob Allen Dulles, tinha uma visão diferente. A Operação Ajax, coordenada com o MP-6 britânico, tinha um objetivo simples: tirar Mossadegh do poder e restaurar a autoridade absoluta do Shah. A execução foi tão tosca quanto eficaz. A C1A contratou gangues de rua em Teherã para espalhar o caos. Pagou clérigos para pregarem contra Mossadegh. Financiou artigos em jornais iranianos que o acusavam de ser comunista e inimigo do Islã. Organizou manifestações falsas, subornou generais do exército. Em 19 de agosto de 1953, turbas pagas com dinheiro americano invadiram as ruas de Teherã, atacaram apoiadores de Mossadegh e os militares golpistas tomaram o governo. Mossadegh foi preso, julgado em um tribunal militar e condenado a 3 anos de prisão. Passou o resto da vida em prisão domiciliar até morrer em 1967. O Shah, que havia fugido do país dias antes acreditando que o golpe fracassaria, voltou triunfante em um avião da CIA. E os Estados Unidos celebraram em privado o que consideravam um brilhante sucesso estratégico. O que Washington não entendeu naquela época e levou décadas para reconhecer é que aquele momento ficou gravado na memória coletiva iraniana como uma cicatriz permanente. Não porque os iranianos sejam especialmente rancorosos, e sim porque o golpe de 1953 não foi apenas um crime político. Foi o assassinato da democracia iraniana em seu momento mais promissor. Uma mensagem claríssima: se o Irã tentar governar a si próprio de maneiras que não convenham aos interesses ocidentais, o Ocidente o destruirá. Em 2013, exatamente 60 anos depois do golpe, a CIA publicou documentos desclassificados confirmando aquilo que o Irã sempre soube: que a agência havia orquestrado a derrubada de Mossadegh. Para os iranianos, essa confirmação não foi uma revelação. Foi a validação oficial de 70 anos de memória coletiva. Quando um iraniano diz que não confia nos Estados Unidos, 1953 é sempre a primeira razão. Os anos do Shah, a aliança que envenenou tudo. Depois do golpe de 1953, a relação entre Irã e Estados Unidos entrou em uma fase que, vista de Washington, era chamada de aliança estratégica, mas que, em Teherã, era vivida como um protetorado disfarçado. O Shah, restaurado ao poder, graças à CIA, entendeu perfeitamente a natureza do acordo. Permitiriam que ele governasse como quisesse, inclusive com brutalidade, desde que mantivesse o Irã no campo ocidental, vendesse petróleo em dólares e comprasse armamento americano. E o Shah cumpriu a sua parte com entusiasmo. Entre 1953 e 1979, o Irã se tornou o maior comprador de armas da indústria militar americana. Só na primeira metade da década de 1970, o Irã comprou mais de 20 bilhões de dólares em equipamento militar dos Estados Unidos: caças F-14 Tomcat, helicópteros Apache, destroyers navais, mísseis sofisticados. O Shah, inclusive, tinha acesso a tecnologia que não era vendida a outros aliados da OTAN. Em troca, o Irã oferecia aos Estados Unidos algo igualmente valioso: uma posição estratégica privilegiada no coração do Oriente Médio, com fronteira direta com a União Soviética. As bases de inteligência americanas no norte do Irã monitoravam os testes de mísseis soviéticos.
A Sexta Frota no Mediterrâneo contava com o apoio logístico de portos iranianos. O Irã era, na linguagem da Guerra Fria, o policial do Golfo Pérsico. Presidentes dos dois partidos visitavam Teherã e elogiavam publicamente o Shah. Nixon o chamou de um líder de visão singular. Carter, em um jantar de Estado em Teherã, no fim de 1977, brindou ao Irã como uma ilha de estabilidade em uma das regiões mais problemáticas do mundo. A frase ficaria marcada como um dos erros de previsão mais espetaculares da história diplomática, pronunciada apenas 12 meses antes de aquela ilha de estabilidade afundar em uma revolução. O problema fundamental dessa aliança era que quem pagava o preço era o povo iraniano, não os governos. Para manter o Shah no poder, os Estados Unidos apoiaram ativamente, ou fizeram vista grossa, a existência da SAVAK, a polícia secreta do Shah, treinada pela CIA e pelo Mossad israelense. A SAVAK não era apenas uma organização de inteligência. Era um aparelho de terror sistemático que torturava, fazia desaparecer e executava dissidentes políticos, sindicalistas, intelectuais, qualquer pessoa que questionasse o regime. A Anistia Internacional documentou durante os anos 1970 até 100 mil prisioneiros políticos nas prisões do Shah. Os métodos de tortura eram detalhados em relatórios que chegavam a Washington, onde funcionários os liam, os arquivavam e continuavam vendendo armas para Teherã. A mensagem implícita era devastadora. Para os Estados Unidos, os direitos humanos eram uma preocupação secundária, quando a estabilidade geopolítica estava em jogo. E os iranianos sabiam disso. Quando a revolução explodiu em 1978 e o Shah começou a vacilar, o governo Carter se viu em uma posição impossível, criada por ele próprio. Haviam passado décadas apoiando um regime que agora era odiado por milhões de iranianos com uma intensidade quase religiosa. Pressionar o Shah para que se moderasse o enfraquecia. Não pressioná-lo os tornava cúmplices da repressão. Não havia saída limpa, porque durante 25 anos eles nunca haviam construído relações com nenhuma força política iraniana que não fosse o Shah e seu círculo íntimo. Quando o Shah caiu em janeiro de 1979, Washington descobriu que praticamente não conhecia ninguém no novo Irã. A CIA, que, semanas antes da Revolução, havia previsto que o Shah ainda tinha anos de estabilidade pela frente, não tinha fontes de inteligência confiáveis entre os revolucionários. Não foi apenas uma falha de inteligência. Foi a consequência lógica de ter apostado tudo, durante 25 anos, em um único homem. Os 444 dias. A crise que quebrou tudo 4 de novembro de 1979. São 10h30 da manhã em Teherã. Um grupo de estudantes iranianos, autodenominados estudantes seguidores da linha do Imã, escala os muros da embaixada americana em Teherã. Em questão de horas, 52 diplomatas e funcionários americanos são feitos reféns. Começa a crise que vai definir a relação entre Irã e Estados Unidos pelas décadas seguintes. Para entender por que isso aconteceu, é preciso voltar apenas 2 semanas. Em 22 de outubro de 1979, o Shah, exilado e morrendo de câncer, é internado em um hospital de Nova York para receber tratamento médico. A decisão, pressionada por figuras influentes do establishment americano, como Henry Kissinger e David Rockefeller, que tinham relações pessoais e comerciais com o Shah, foi um erro monumental de cálculo. Em Teherã, a notícia desencadeou a fúria dos revolucionários mais radicais. Para eles, a internação do Shah nos Estados Unidos não era um gesto humanitário. Era um sinal de que Washington preparava outra Operação Ajax. Em 1953, o Shah havia fugido e os americanos o tinham recolocado no poder. Agora ele estava em solo americano de novo.
quem poderia garantir que não aconteceria a mesma coisa? A tomada dos reféns foi, num primeiro momento, um ato de estudantes radicais, não uma operação de Estado. Mas o Ayatollah Khomeini, com o gênio político que o caracterizava, enxergou ali uma oportunidade que não podia desperdiçar. Em vez de ordenar a libertação dos reféns, como os próprios estudantes esperavam, imaginando que aquilo seria apenas um gesto de protesto de poucos dias, Khomeini a endossou publicamente e a transformou em política de Estado. Ele a chamou de a Segunda Revolução, maior do que a primeira. E ele tinha razão, embora não no sentido apresentado por seus propagandistas. A crise dos reféns foi mais transformadora do que a queda do Shah, porque consolidou de forma definitiva o poder dos clérigos radicais sobre o restante do movimento revolucionário. O primeiro-ministro moderado Mehdi Bazargan, horrorizado com a violação do direito internacional, renunciou em protesto. Liberais e nacionalistas que esperavam moderar a revolução foram marginalizados. A linha dura havia vencido. Para os Estados Unidos, os 444 dias foram uma humilhação sem precedentes. Carter tentou de tudo. Pressão diplomática internacional, ineficaz. Sanções econômicas, o Irã resistiu. Uma missão militar de resgate, a Operação Eagle Claw, em abril de 1980, um desastre catastrófico em que 8 soldados americanos morreram quando 2 de suas próprias aeronaves colidiram no deserto iraniano antes mesmo de chegarem a Teherã. As imagens dos helicópteros americanos carbonizados no deserto iraniano deram a volta ao mundo. A crise destruiu politicamente Carter. A incapacidade de libertar os reféns virou o símbolo de um presidente fraco e ineficaz. Reagan venceu a eleição de novembro de 1980, em parte, em cima dessa narrativa. E os reféns foram libertados, como já mencionamos, exatamente 16 minutos depois de Reagan tomar posse. Uma coincidência que até hoje levanta perguntas, especialmente porque investigações posteriores sugeriram, embora nunca tenham provado de forma definitiva, que a equipe de campanha de Reagan havia negociado secretamente com o Irã para adiar a libertação até depois da eleição. O que a crise dos reféns estabeleceu, de forma permanente, foi uma ruptura diplomática total. Os Estados Unidos romperam relações com o Irã em abril de 1980. Essa ruptura continua em vigor até hoje, mais de 4 décadas depois. Não há embaixadas. Não há canais diplomáticos diretos. 2 países que compartilham interesses geopolíticos objetivos em várias regiões do mundo não conseguem falar diretamente entre si porque, em 1979, um grupo de estudantes radicais ocupou uma embaixada e um ayatolá decidiu explorar o momento. A guerra que Washington financiou. Iraque contra Irã, 22 de setembro de 1980. As tropas de Saddam Hussein cruzam a fronteira iraniana no que o ditador iraquiano acredita que será uma guerra de 3 semanas que acabará com a Revolução Iraniana. Ele erra em quase tudo, exceto em uma coisa: contará com o apoio ativo de Washington. O governo Reagan, que acaba de chegar ao poder com uma hostilidade ideológica visceral à República Islâmica, toma uma decisão que definirá a relação entre Irã e Estados Unidos por décadas: apoiar o Iraque na guerra. Não de forma encoberta nem ambígua, de forma ativa, deliberada e sabendo perfeitamente os crimes que Saddam estava cometendo. A assistência americana ao Iraque incluiu inteligência de satélite em tempo real sobre posições militares iranianas. Quando os iraquianos usavam essa inteligência para lançar ataques com armas químicas, armas cujo uso Washington conhecia com plena certeza, as autoridades americanas olhavam para o outro lado. Um relatório desclassificado da CIA, de 1983, confirmou que Washington sabia dos ataques iraquianos com gás mostarda e gás nervoso,
contra tropas iranianas e continuou fornecendo assistência de inteligência. O caso mais brutal é o de Halabja, em março de 1988. Saddam Hussein usou armas químicas contra a cidade curda de Halabja, matando entre 3.000 e 5.000 civis curdos iraquianos em poucas horas. Mas, semanas antes, no contexto da guerra contra o Irã, o exército iraquiano já havia usado armas químicas semelhantes contra posições iranianas, com conhecimento americano. A reação de Washington, em ambos os casos, foi, na melhor das hipóteses, de indiferença. Na pior, de cumplicidade ativa. Para o regime iraniano e para milhões de iranianos comuns, essa história não é propaganda anti-americana. É um fato documentado, confirmado pelos próprios arquivos desclassificados do governo dos Estados Unidos. Quando o Irã acusa os Estados Unidos de 2 pesos e 2 medidas, de invocar seletivamente o direito internacional, de falar em direitos humanos enquanto financia ditadores, não está falando a partir de fantasia. Está falando a partir da memória concreta de uma guerra em que 100.000 soldados iranianos morreram por causa de armas químicas, cuja existência seus adversários do outro lado do mundo sabiam e escolheram não impedir. A guerra terminou em 1988, com mais de 1 milhão de mortos entre os dois lados. O Irã saiu do conflito economicamente devastado, militarmente exausto e absolutamente convencido de algo que já suspeitava desde 1953. As regras da ordem internacional não se aplicam da mesma forma quando o Irã é a parte afetada. E então, apenas 3 anos depois de a guerra terminar, aconteceu algo que levou o ressentimento iraniano a um novo nível. 3 de julho de 1988. O cruzador USS Vincennes, da Marinha dos Estados Unidos, abate um avião civil iraniano. O voo 655 da Iran Air, sobre o Golfo Pérsico. 290 civis morrem, incluindo 66 crianças. O governo americano afirma que foi um erro, que o sistema de radar confundiu o Airbus A300 com um caça F-14. O capitão do Vincennes posteriormente recebe a medalha de mérito em combate. Não uma punição, uma medalha. O governo Reagan expressou profundo pesar, mas nunca pediu desculpas formais, nunca aceitou responsabilidade jurídica e nunca processou nenhum oficial. Quando o caso chegou à Corte Internacional de Justiça, os Estados Unidos fizeram um acordo pagando compensações às famílias, mas sem admitir culpa legal. Para o Irã, a imagem de um oficial americano recebendo uma condecoração militar por derrubar um avião civil iraniano cheio de crianças é um daqueles momentos que jamais se apagam da memória coletiva. O programa nuclear, o confronto que continua aberto para entender a ironia mais profunda da crise nuclear iraniana, é preciso saber que foram os Estados Unidos que ensinaram o Irã a construir usinas nucleares. Em 1957, sob o programa Átomos para a Paz, do presidente Eisenhower, Washington assinou um acordo de cooperação nuclear civil com o governo do Shah. Nas décadas seguintes, os Estados Unidos ajudaram o Irã a estabelecer um centro de pesquisa nuclear em Teherã. Forneceram reatores de pesquisa, treinaram cientistas iranianos e apoiaram ativamente os planos do Shah de construir 20 reatores nucleares para geração de eletricidade. O Shah queria modernizar o Irã, e a energia nuclear fazia parte dessa visão. Washington o apoiava com entusiasmo. A Revolução de 1979 mudou tudo. O programa nuclear iraniano ficou em suspenso durante a guerra com o Iraque, quando o país tinha outras prioridades. Mas nos anos 1990, o Irã retomou o desenvolvimento de capacidades nucleares, agora sem o apoio americano e sob o olhar desconfiado do Ocidente. A mesma tecnologia que Washington ajudara a construir nos tempos do Shah se transformou em ameaça existencial quando quem a controlava era a República Islâmica.
Da perspectiva iraniana, a hipocrisia é transparente. Israel, que nunca assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, possui estimadas entre 80 e 400 ogivas nucleares. Índia e Paquistão desenvolveram arsenais nucleares e receberam sanções temporárias que logo foram suspensas. A Coreia do Norte tem armas nucleares e o mundo negocia com ela. O Irã, que assinou o TNP e cujos programas estão sujeitos à inspeção internacional, é o único país tratado como ameaça existencial pelo simples fato de enriquecer urânio. O momento de maior esperança nessa história chegou em 2015, com o Acordo Nuclear conhecido como JCPOA, firmado entre Irã, Estados Unidos e outras 5 potências. O Irã aceitou limites rigorosos ao seu programa de enriquecimento em troca do levantamento das sanções. Inspetores internacionais confirmaram repetidamente que o Irã cumpria seus compromissos. Foi o resultado de anos de diplomacia paciente e representou uma abertura genuína. Então, chegou Donald Trump. Em maio de 2018, sem que o Irã tivesse violado o acordo, sem evidência de descumprimento, simplesmente porque o acordo havia sido negociado por Obama, e Trump prometera desfazer tudo o que Obama fizera, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do JCPOA e restabeleceram as sanções mais duras da história. Para o Irã, a mensagem foi claríssima e devastadora. Qualquer acordo assinado com Washington pode ser anulado pelo presidente seguinte. As concessões são permanentes. As garantias americanas não são. Se um governo democraticamente eleito pode abandonar compromissos internacionais assinados apenas porque o presidente anterior os negociou, que valor esses compromissos têm? Por que o Irã deveria sacrificar seu programa nuclear em troca de garantias que podem evaporar em 4 anos? Essa pergunta não tem resposta fácil. E essa dificuldade explica, em grande medida, por que as negociações nucleares continuam travadas. As sanções, uma guerra econômica não declarada. Existe uma forma de guerra que não aparece nos boletins de mortos, que não produz imagens de bombardeios ou tanques, mas que mata com a mesma eficácia de um míssil. Chama-se sanção econômica, e os Estados Unidos a aplicam contra o Irã com uma intensidade e duração sem precedentes na história moderna. Desde 1979, o Irã vive sob algum tipo de sanção econômica americana. Mas, a partir de 2012, e especialmente depois da saída do JCPOA, em 2018, as sanções atingiram um nível de sofisticação e brutalidade sem paralelo. Washington não apenas proibiu empresas americanas de fazer negócios com o Irã, também ameaçou com sanções secundárias qualquer empresa, de qualquer país do mundo, que fizesse negócios com o Irã. Na prática, isso significa que uma empresa alemã, japonesa ou brasileira que queira ter acesso ao mercado americano, o maior do mundo, precisa escolher América ou Irã. Quase todas escolhem a América. O resultado para a população iraniana é concreto e documentado. A moeda iraniana, o rial, perdeu mais de 80% do seu valor entre 2018 e 2020. A inflação chegou a 40%. O desemprego juvenil ultrapassou 25%. Medicamentos que antes eram importados livremente passaram a ser escassos porque bancos se recusavam a processar transações com fornecedores iranianos por medo das sanções secundárias. Pacientes com câncer, doenças raras ou condições crônicas tiveram dificuldade para acessar tratamentos que antes recebiam normalmente. O regime de Khomeini e seus sucessores não apenas sobreviveu a essas sanções, também as utilizou politicamente, apresentando-as como prova de que o Ocidente quer destruir o Irã e de que a narrativa da revolução como resistência heróica ao imperialismo está correta. Toda vez que as sanções apertam, o regime ganha um inimigo externo concreto para apontar como responsável pelos problemas econômicos que, em parte,
também são consequência da sua própria corrupção e má gestão. A paradoxa das sanções é esta: elas foram extraordinariamente eficazes em causar danos à economia iraniana e extraordinariamente ineficazes em mudar o comportamento do regime iraniano. Há 40 anos vêm sendo aplicadas e o regime continua no poder. O programa nuclear continua avançando e a influência iraniana na região não diminuiu, aumentou. Se a definição de insanidade é repetir a mesma coisa esperando resultados diferentes, a política de sanções contra o Irã já está há décadas em um território clinicamente preocupante. As guerras por procuração. O conflito que nunca é declarado. Irã e Estados Unidos travam há décadas uma guerra que nenhum dos dois chama de guerra. Eles a combatem por meio de aliados, através de grupos armados, em campos de batalha que vão do Líbano ao Iêmen, da Síria ao Iraque. É uma guerra por procuração que já custou centenas de milhares de vidas e desestabilizou regiões inteiras, mas que permite aos dois países manter a ficção de que não estão em guerra direta. A peça central da estratégia iraniana nesse conflito é o Hezbollah, o Partido de Deus libanês. Criado com apoio iraniano em 1982, durante a invasão israelense do Líbano, o Hezbollah se transformou no modelo original daquilo que o regime iraniano chama de poder brando, um movimento que combina a atividade armada com serviços sociais, representação política com capacidade militar. Para o Irã, o Hezbollah é uma extensão do seu poder no Mediterrâneo oriental e uma ameaça permanente e crível contra Israel. Para os Estados Unidos e Israel, é uma organização terrorista. No Iraque, a invasão americana de 2003 foi, sem querer, um dos maiores presentes estratégicos que Washington poderia ter dado a Teherã. Ao derrubar Saddam Hussein, o inimigo que lançara uma guerra de 8 anos contra o Irã e que funcionava como contrapeso ao poder iraniano na região, os Estados Unidos eliminaram o principal obstáculo ao crescimento da influência iraniana. As milícias xiitas iraquianas, treinadas e financiadas pelo Irã, preencheram o vazio. Hoje, o Irã exerce sobre o governo iraquiano uma influência que, em muitos aspectos, supera a de Washington, apesar de terem sido os soldados americanos que derramaram sangue para derrubar Saddam. No Iêmen, o Irã apoia os Houthis, o movimento que controla o norte do país e que lançou ataques com mísseis contra a Arábia Saudita e contra navios no Mar Vermelho. Os Houthis não são uma criação do Irã, têm raízes próprias na história política iemenita. Mas o apoio iraniano em armamento e treinamento lhes deu uma capacidade militar que de outra forma não teriam. Para Washington, os Houthis são uma ameaça à estabilidade do Mar Vermelho e à segurança da Arábia Saudita, o aliado árabe mais importante dos Estados Unidos. Para o Irã, são apenas mais uma peça no tabuleiro regional. Em janeiro de 2020, essa guerra por procuração esteve perto de virar guerra de verdade. Um drone americano matou o general Qassem Soleimani, comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica, no aeroporto de Bagdá. Soleimani era o arquiteto da estratégia regional iraniana, o homem que havia construído e coordenado a rede de milícias e grupos por procuração em todo o Oriente Médio durante décadas. Para Trump, eliminá-lo era um sucesso estratégico. Para o Irã, foi um ato de guerra. A resposta iraniana veio com um ataque de mísseis contra bases americanas no Iraque, que causou traumas cerebrais em mais de uma centena de soldados dos Estados Unidos. Mas nenhum americano morreu. Deliberadamente, o Irã calculou que matar soldados americanos desencadearia uma resposta capaz de escalar para uma guerra total. Os traumas sem mortes enviavam a mensagem de que o Irã podia e estava disposto a atacar bases americanas, sem cruzar o limiar que detonaria uma guerra que, na realidade, nenhum dos dois queria. É um equilíbrio extraordinariamente frágil.
Dois países que tecnicamente não estão em guerra, mas que se matam indiretamente por meio de proxies. Que se atacam diretamente, mas com contenção suficiente para evitar a escalada. Que negociam enquanto se ameaçam. Que têm interesses comuns em múltiplos conflitos, mas não conseguem agir sobre eles porque não têm relações diplomáticas. É o resultado lógico de 70 anos, sem resolver as queixas fundamentais que começaram em 1953. O que o Irã quer? Além dos slogans, Morte à América é o slogan que durante décadas definiu a imagem do Irã no Ocidente. Multidões gritando isso nas ruas, autoridades do regime repetindo a frase em discursos. É uma imagem que faz qualquer conversa sobre as motivações iranianas partir da premissa de que o Irã é simplesmente irracional, que sua política externa é pura ideologia, que não há nada a negociar porque não há nada a oferecer a alguém que quer a sua morte. Essa premissa é conveniente e é falsa. Os próprios líderes iranianos, incluindo Khomeini, explicaram em várias ocasiões que morte à América não significa o extermínio literal do povo americano. Significa morte à política americana de intervenção, dominação e duplo padrão. É um slogan político, não um programa de extermínio. Essa diferença importa, porque se o que o Irã rejeita é uma política específica de comportamento, isso significa que o conflito pode ser resolvido mudando essa política. Se o Irã simplesmente odeia a América de forma existencial e irracional, então não há nada a fazer. Quando se analisam as demandas concretas que o Irã expressou em múltiplas rodadas de negociação ao longo das décadas, surgem objetivos perfeitamente compreensíveis, ainda que alguém possa não concordar com eles. Primeiro, reconhecimento da soberania. O Irã quer que os Estados Unidos tratem a República Islâmica como um Estado soberano legítimo, com o direito de determinar seu próprio sistema político, sem ameaças de mudança de regime, nem apoio encoberto a grupos de oposição. Segundo, levantamento das sanções. O Irã quer acesso pleno ao sistema financeiro internacional e aos mercados globais. Terceiro, garantias de segurança. O Irã quer compromissos verificáveis de que os Estados Unidos não tentarão outro 1953. E quarto, reconhecimento do seu papel regional. O Irã quer ser tratado como uma potência regional legítima, com interesses próprios no Iraque, na Síria, no Líbano e no Iêmen, em vez de ser apresentado apenas como uma força desestabilizadora. Essas demandas não são irracionais. São as demandas de um Estado que tem memória histórica concreta de intervenções externas destrutivas e que quer garantias de que elas não se repetirão. A dificuldade não é que o Irã seja incompreensível. A dificuldade é que algumas dessas demandas, especialmente o reconhecimento da sua influência regional e as garantias de não intervenção, colidem diretamente com os interesses de outros aliados americanos na região, especialmente Israel e Arábia Saudita. Dito isso, também é importante não cair na armadilha oposta, a de apresentar o Irã como uma vítima inocente, cujo regime não tem responsabilidade própria pela deterioração da relação. O regime iraniano tomou decisões que tornaram qualquer normalização mais difícil. Seu apoio a grupos como Hezbollah e Hamas, que atacaram civis, não pode ser explicado apenas como reação à política americana. Sua repressão interna, as execuções de dissidentes, a perseguição a minorias religiosas, a restrição dos direitos das mulheres, são crimes contra o seu próprio povo, que não podem ser justificados pela pressão externa. A relação entre Irã e Estados Unidos é complicada porque os dois lados têm razões legítimas para suas posições, e os dois lados têm condutas que o outro pode apontar com justiça. O problema é que 70 anos de queixas acumuladas, sem qualquer mecanismo de reconciliação, nem canal diplomático direto, criaram uma situação em que, mesmo quando os interesses convergem,
A desconfiança mútua torna quase impossível agir em conjunto. Os protestos e o futuro. O Irã contra si mesmo. Há uma ironia profunda no conflito entre Irã e Estados Unidos que analistas ocidentais muitas vezes ignoram. O principal desafio ao regime dos ayatolás não vem de Washington, vem de dentro do próprio Irã. Os protestos de 2009, conhecidos como Movimento Verde, foram o primeiro grande sinal de que milhões de iranianos rejeitavam não os Estados Unidos, mas o seu próprio governo. Quando Mahmoud Ahmadinejad venceu a reeleição em circunstâncias amplamente consideradas fraudulentas, milhões de pessoas saíram às ruas de Teherã e de outras cidades na maior mobilização desde a própria Revolução. O regime reprimiu tudo com violência, mas o descontentamento não desapareceu. Em novembro de 2019, protestos massivos explodiram em mais de 100 cidades iranianas depois que o governo anunciou aumentos súbitos no preço da gasolina. Mais de 1.500 pessoas morreram na repressão, segundo estimativas de fontes de direitos humanos. O regime cortou o acesso à internet por dias para impedir que as imagens da repressão circulassem. Mas o momento mais significativo chegou em setembro de 2022, quando Mahsa Amini, uma jovem curda de 22 anos, morreu sob custódia da polícia da moralidade iraniana, que a havia prendido por não usar o hijab corretamente. Os protestos que se seguiram foram diferentes, em natureza, de tudo o que havia acontecido antes. Não eram sobre gasolina nem sobre eleições. Eram sobre a própria legitimidade do regime. Mulheres iranianas queimando seus véus nas ruas, cortando o cabelo em público, gritando mulher, vida, liberdade, no que muitos analistas consideraram o desafio mais existencial enfrentado pela República Islâmica desde a sua fundação. O regime sobreviveu, como sobreviveu a tudo o que veio antes. Mas o custo político foi enorme. E o que esses protestos revelam é uma fratura geracional que nenhuma quantidade de propaganda revolucionária consegue fechar. A maioria dos iranianos com menos de 40 anos não se lembra do Shah, não viveu a revolução e não tem conexão emocional com os fundamentos ideológicos do regime. Para eles, o Islã político não é uma libertação do imperialismo ocidental. É o sistema que os impede de viver a vida que querem. Essa realidade cria um paradoxo para a política americana. As sanções, desenhadas para pressionar o regime, empobrecem principalmente essa mesma população jovem que representa o maior desafio interno ao regime. Quando um jovem iraniano de 25 anos não consegue emprego porque a economia está sendo estrangulada pelas sanções, ele não culpa apenas o regime, ou mais precisamente, culpa os dois: o regime por sua corrupção e incompetência e os Estados Unidos pelas sanções que agravam tudo. As sanções, paradoxalmente, podem estar enfraquecendo as forças internas que mais poderiam impulsionar a mudança. 70 anos depois, o que resta? Percorremos 70 anos de história entre dois países que, durante um breve período, foram aliados e que, desde 1979, estão presos em um conflito que nenhum dos dois parece capaz de resolver, nem disposto a abandonar. Vimos como um golpe de Estado em 1953 plantou as sementes da desconfiança. Como 25 anos de apoio a um ditador criaram a raiva que derrubou esse ditador. Como a crise dos reféns congelou as relações em um impasse que até hoje não foi descongelado. Como a guerra Irã-Iraque demonstrou que, para Washington, os princípios têm exceções quando interesses estratégicos estão em jogo. E como o programa nuclear se transformou no capítulo mais recente de uma história de queixas acumuladas que nenhum acordo técnico consegue resolver sozinho. A pergunta que muitos analistas evitam fazer diretamente é esta: quem está certo? E a resposta honesta é que os dois lados têm razão em algumas coisas e estão profundamente errados em outras.
O Irã tem razão ao dizer que a política americana em relação ao país incluiu intervenções que violaram sua soberania, que as sanções atingem principalmente civis inocentes e que o duplo padrão com que o direito internacional é aplicado na região é real e documentável. O regime iraniano está profundamente errado em sua repressão interna, na violação sistemática dos direitos dos seus próprios cidadãos e no uso da retórica anti-americana como desculpa para não prestar contas pelos seus próprios fracassos. Os Estados Unidos têm razão ao afirmar que o programa nuclear iraniano apresenta riscos reais de proliferação, que o apoio iraniano a grupos armados na região gera instabilidade e sofrimento, e que o regime dos ayatolás foi responsável por atrocidades contra o seu próprio povo. Washington está profundamente errado ao fingir que 70 anos de política podem ser ignorados sem consequências, que as sanções são uma estratégia eficaz depois de décadas de evidência em contrário, e que a desconfiança iraniana em relação aos compromissos americanos não tem qualquer base racional. O que está claro é que o status quo não beneficia ninguém, exceto os extremistas dos dois lados, que precisam do inimigo para justificar a própria existência. O regime iraniano precisa dos Estados Unidos como ameaça permanente para sustentar a narrativa revolucionária que legitima seu autoritarismo. E certos setores da política americana precisam do Irã como ameaça permanente para justificar orçamentos militares, alianças com as petromonarquias do Golfo e uma política para o Oriente Médio que há décadas não produz resultados positivos. A geração de iranianos que hoje tem 20 ou 30 anos não escolheu a Revolução de 1979. Não escolheu a guerra com o Iraque. Não escolheu as sanções nem a crise dos reféns. Herdou um país preso aos conflitos de seus pais e avós, com uma economia estrangulada, um futuro limitado e um governo que lhes diz que seus problemas são culpa de inimigos externos, ao mesmo tempo em que os reprime caso se atrevam a dizer o contrário. Essa geração merece um futuro diferente. E esse futuro não virá enquanto os dois governos continuarem encontrando mais valor político no conflito do que na resolução. A história entre Irã e Estados Unidos não terminou. Ela está em um ponto de inflexão difícil de prever, com eleições nos dois países, tensões nucleares crescentes e conflitos por procuração ainda queimando em várias frentes. Mas, se esses 70 anos ensinam alguma coisa, é que ignorar a história não faz com que ela desapareça. Os iranianos se lembram de 1953. Lembram-se dos reféns. Lembram-se da guerra química. Lembram-se do avião civil abatido. E enquanto essa memória não for reconhecida, enquanto não houver algo parecido com uma conversa honesta sobre o que aconteceu e porquê, o conflito continuará se reproduzindo sob formas diferentes, com atores diferentes, mas com a mesma lógica de desconfiança e de queixas não resolvidas. Se este documentário ajudou você a entender as raízes de um dos conflitos mais importantes do mundo atual, inscreva-se para mais análises históricas que vão além da manchete. Deixe seu like se aprendeu algo que não sabia. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam por que o mundo é como é hoje, porque a história não começou ontem. O conflito entre Irã e Estados Unidos vem sendo escrito há 70 anos, e seus próximos capítulos estão se desenrolando diante dos nossos olhos neste exato momento. Entender como chegamos até aqui é a única maneira de imaginar como sair daqui. Obrigado por ter ficado até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.